Bom dia, eu sou o Arthur, aluno do primeiro ano D, e agora eu vou dar um breve resumo de quem foi Hades. E depois vai vir meu amigo Fernando explicando quem foi Poseidon. Aqui no primeiro slide diz assim: quem foi? Hades foi um dos deuses mais importantes do Reino Olimpo na mitologia grega. Ele era filho de Cronos e Reia. Ele era o deus dos mortos, dono do mundo inferior, onde só habitava as almas de pessoas ruins. O submundo de Hades foi conquistado durante uma luta pela tomada do Reino Olimpo. Agora eu vou contar mais ou menos como que foi a luta. O Olimpo estava sob o poder de seu pai, Cronos. A guerra foi realizada contra a geração de deuses titãs. Juntos, Hades e seus irmãos Zeus e Poseidon venceram. Dessa forma, cada um tornou-se responsável por um mundo. Zeus ficou com a posse do céu e da terra, Hades com o mundo dos mortos e Poseidon com o domínio dos mares e oceanos. Hades possuía mais três irmãs: Hestia, Deméter, que futuramente seria sua sogra, e Hera. Pode passar para o segundo slide, por favor. Atributos do deus Hades. Na Grécia Antiga, o deus Hades, ou Plutão, como era chamado pela mitologia romana, foi descrito como um deus impiedoso, intimidativo e insensível às preces e sacrifícios, pois o seu objetivo era punir as almas pelo que as pessoas fizeram em vida. Como era um deus bastante silencioso, ele era muito temido e quase não pronunciava o seu nome. Muitas vezes ele era invocado por eufemismos, a fim de suavizar a sua função como Clímeno, o ilustre, ou Eubuleu, aquele que dava bons conselhos. A definição de eufemismo seria uma figura de linguagem usada para suavizar uma frase. Ou seja, esses eufemismos, eles tentavam suavizar a função de Hades. Sua aparência é retratada nas esculturas e desenhos como um homem de barba e pele morena, segurando o cetro com uma de suas mãos. Hades costumava passear pelas profundezas do palácio, ao lado de sua esposa Perséfone, em uma carruagem. O palácio de Hades era bastante sombrio, protegido por almas e sombras, onde outro ser que o protegia era o cão Cerbero, de três cabeças. Além disso, o deus Hades usava uma coroa em sua cabeça, que alguns chamam de capacete. O acessório dava a ele o poder de ficar invisível. Ao contrário do que se acreditava, não tinha o poder de ressuscitar as pessoas mortas. Ele apenas comandava as almas, sendo responsável por julgá-las. Ou seja, muitas pessoas achavam que ele podia ressuscitar as pessoas, mas na verdade, ele só comandava as almas e julgava. Pode passar para o terceiro slide, por favor. Relacionamento com Perséfone. O relacionamento do deus Hades com a deusa Perséfone aconteceu através de um golpe no qual Hades enganou a deusa, oferecendo-lhe um fruto proibido, romã, para que fosse comido no seu submundo. Hades, que também era tio de Perséfone, avistou a deusa no Monte Olímpio, colhendo narcisos. E como ela era muito bela, acabou chamando a atenção dele, que logo a convidou para comer do fruto. Para quem não sabe, narciso é uma flor do pessegueiro. A deusa não sabia, mas a romã era uma maneira de selar o seu casamento com Hades. Com isso, ela ficaria um terço do ano com ele e o restante do período retornaria à superfície. Ou seja, essa romã seria uma aliança que mostrava o amor que o Hades tinha por Perséfone. Agora eu vou passar a minha voz para o Fernando e ele vai explicar um pouquinho sobre Poseidon. Poseidon é o deus grego do mar, dos terremotos, das tempestades e dos cavalos, protetor das águas e auxiliar dos marinheiros. O pai de Poseidon, Cronos, estava destinado a um trágico fim. Assim como tinha derrotado seu pai, ele também seria derrotado por seus filhos. Sabendo disso, Cronos tomou a decisão de engolir todos os filhos que nasciam. Zeus, no entanto, foi escondido na ilha de Creta por sua mãe, Rhea, e conseguiu derrotar o pai e salvar os irmãos, incluindo Poseidon.
A região da Ática, na Grécia, foi o primeiro comandada pelo rei Cécrope, que era metade humano e metade serpente. O lugar era rodeado por mares e, portanto, o culto a Poseidon era forte entre os habitantes. O deus dos mares, tinha o desejo, tinha o desejo de uma cidade devota a ele. Para isso, prometeu à cidade um cavalo e uma fonte de água salgada. Acontece que a deusa Atena também tinha o desejo de ter Ática devota a ela. Por isso, criou uma oliveira e prometeu sabedoria à cidade. Os homens que viviam perto viviam grande parte do tempo nos mares, escolheram Poseidon como deus da cidade. Contudo, as mulheres em maior quantidade escolheram Atena. Zeus teve que interferir, levando a situação para ser decidida pelos deuses do Olimpo. No fim, Atena acabou sendo escolhida patrona da região e um templo em sua homenagem foi erguido no topo da Acrópole, na cidade até hoje conhecida como Atenas. Irritado com a perda do patronato da cidade, Poseidon tomou uma das atitudes mais machistas de toda a mitologia grega. Ele tirou das mulheres de Atenas seu direito de voto, privando-as da cidadania. O número de, o número de filhos de Poseidon na mitologia grega é incerto, mas ao menos 100 são mencionados como descendentes deste poderoso deus. Os filhos de Poseidon mais conhecidos são Pégaso, Belerofonte, Teseu, Polifemo, Asopo, Despina, Árion, Proteu, Teuquines e Tritão.